Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder retornar à tribuna. E eu acho que a última vez que eu vim aqui eu não tinha cabelo branco ainda. Mas estou um pouco estrenado de palestra. Mas é sempre uma alegria a gente poder falar de Jesus, falar de Espiritismo. E no tema penas temporais, a gente relembra que durante muito tempo a doutrina das penas eternas, ela prevaleceu na humanidade. E Kardec vai esclarecer em A Obra, o Céu e o Inferno, que a doutrina das penas eternas, ela se fazia necessária por causa do nível de evolução do homem. Isso assim porque, quanto mais materializado, quanto mais o pensamento do homem é preso às coisas da matéria, mais brutalizado muitas vezes ele fica. E a gente vai ascendendo de um mundo primitivo para um mundo que vai se eterizando, se eterizando, se eterizando. E vamos buscando assim, de certa forma, chegar num mundo espiritual cada vez mais etéreo, cada vez mais suave. E para isso acontecer, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. No mundo primitivo, e naquela época em que prevalecia simplesmente a doutrina das penas eternas, era necessário que o homem tivesse medo para agir corretamente. Porque nós sabemos, e os espíritos deixam isso muito claro, que o progresso intelectual engendra o progresso moral, que o progresso intelectual, portanto, constrói o progresso moral. O progresso intelectual, ele se opera primeiro que o progresso moral. E a razão é muito simples, porque através do progresso intelectual a gente vai tendo melhor discernimento. Mas veja que desde o reino nominal é quando Deus vai chancelar, vai colocar o selo da razão em nós. A partir dali nós vamos promovendo esse desenvolvimento que começa com o intelecto e vai se transmudar, ou seja, vai fazer nascer o senso moral. Porém, dizem os espíritos que a evolução moral ela é sempre mais tardia. A evolução moral ela demora às vezes um pouco a acontecer. Por isso os espíritos vão dizer que o progresso intelectual ele não caminha de par com o progresso moral. Então, enquanto esse progresso moral não vem, nós vamos ver o homem ajustando o seu comportamento, muitas vezes fundado no temor, e não simplesmente na própria consciência. Então era preciso ter ali um Deus punitivo, era preciso ter um Deus antropomórfico, era preciso ter um Deus muito semelhante ao próprio homem, aquilo que o homem imaginava com a capacidade de punir. Então, o Deus era um rei soberano, mas um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que, na verdade, olhava para os atos e castigava. Era preciso, então, termos as penas eternas, porque o homem, para se ajustar no mundo, para se ajustar na convivência entre os irmãos, precisava ter o medo de ser castigado. Não bastava falar, olha, não pode matar. Era preciso que sofrer a consequência fosse uma consequência eterna. Era preciso que a consequência fosse de um inferno material. Não adiantava chegar naquela época e falar assim, o inferno é um estado de consciência. Ah, o que é consciência? Se falasse isso, o pessoal ia falar assim, ah, não, mas tudo bem, eu vou lá, depois eu vou reencarnar, vou resolver isso tudo aí. Nem todo mundo estava pronto para isso. Mas veja que desde Ezequiel já se falava que não é a morte do ímpio, é a morte do pecado.
Então veja, já havia espíritos que entendiam que não existia essa coisa de pena eterna, mas para a maioria ainda era necessário esse Deus punitivo, ainda era necessário um Deus que tratasse com muita severidade, que castigasse, para que impusesse temor e as pessoas se ajeitassem, se ajustassem. Era um rei soberano, um déspota fechado. Então imaginava-se esse Deus com essa força material, porque não eram capazes na época de entender o que é uma força espiritual, o que é uma força do amor. À medida que o tempo vai passando e esse senso moral vai se ampliando, à medida que a consciência vai se desenvolvendo mais, nós vamos nos tornando mais suaves no sentimento, nós vamos desenvolvendo esse ponto delicado do sentimento que é o amor. E é com a vinda de Jesus que nasce a nova era, a era do amor. Porque de há muito já existia a regra de ouro que não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse a si mesmo. Não vem com Jesus isso. Vem de muito tempo antes de Cristo. Porém, Jesus vai traçar a lei do amor. Vai trazer a lei do amor. Ele vai inserir no conceito de justiça o amor e a misericórdia. A partir desse momento, Jesus vai demonstrar que a justiça, ela não caminha fora da misericórdia, ela não caminha fora do amor. E vai demonstrar que o homem já tinha capacidade de trabalhar, de trocar o ódio e a vingança pelo perdão. Porque à época era todo mundo medido o seguinte: se você me tira alguma coisa, eu também te tiro alguma coisa. Mas Jesus vai transformar isso na lei do amor. Eu não preciso mais vingar, eu posso perdoar. Eu preciso trabalhar o meu sentimento e não simplesmente uma pena material. Mas é interessante que Jesus vai trazendo toda essa visão, mas ele não vai explicando como é que isso tudo vai acontecer no plano espiritual com detalhe. Tanto que Jesus ainda fala em fogo eterno. E deixa para muitos a impressão de que, olha, se Jesus falou de fogo eterno, então tem o tal do inferno que é eterno e todo mundo vai queimar lá. Só que Jesus não podia fazer a transformação da visão, o ódio pelo perdão, implementar o amor no coração dos homens. Já era um desafio enorme, já era muita coisa. E os espíritos superiores não violentam consciência. Jesus não violentava consciências. Então, na hora de detalhar como é que funciona o plano espiritual, Jesus não detalha muito. Ele não traz muito. Como é que vai ficar a consequência do ato lá no plano espiritual? Ele não detalha. Jesus deixa ali e vai falando por parábolas, mas sem muitos detalhes. É com a doutrina espírita que vai nascer essa visão daquilo que a gente vai ver das penas temporais e como é que funciona o mecanismo da justiça divina perante os nossos atos, perante o nosso comportamento. É com a doutrina espírita que vai mostrar que nós vivemos debaixo de uma lei de ação e reação. E é justamente através dessa lei de ação e reação que nós vamos percebendo que aquilo que a gente faz tem consequências e que aquilo que a gente deixa de fazer também tem consequências. Jesus vai falar amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o Espiritismo resume isso tudo, vai falar assim, caridade. Vai falar que o que importa é que o foco é a caridade. Então nós vamos começar a perceber com a doutrina espírita que as penas, elas não são eternas. As penas são temporais, mas elas podem se eternizar dentro de nós. É isso que a gente vai conversar e é isso que está na questão 983 de O Livro dos Espíritos seguintes até 989.
Então veja, Allan Kardec indaga aos espíritos: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E os espíritos dizem: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Só o corpo sofre materialmente. E os espíritos prosseguem: falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade, como o espírito está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas. E aqui a gente para ver uma coisa interessante. Nós deixamos os sofrimentos materiais aqui na matéria. O espírito não sofre dores materiais, mas sofre dores morais mais agudas do que as dores materiais. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê comunicação em reunião mediúnica dos espíritos que estão no plano espiritual sofrendo. E muitas vezes é interessante que o dialogador fala assim: mas meu irmão, é porque eu estou com muita dor aqui no braço. Não, isso aí, olha, você já desencarnou, mas o espírito está sentindo dor. Ah, mas ele perdeu o braço. Ah, mas o braço era do corpo. Mas muitas vezes o espírito, por conta da mente, ele ainda está sentindo dor. Ele ainda está sentindo a falta do braço. E muitas vezes é preciso fazer um trabalho de reconstrução do braço pelo próprio dialogador, pela própria reunião mediúnica. Porque o espírito não consegue acessar o plano superior. A mente não deixa. A mente não deixa. Então, muitas vezes, os espíritos sofrem, sim, vários tipos de dores, que muitas vezes são morais, mas se refletem, porque muitas vezes gerou um dano no próprio perispírito. E a gente vai percebendo o quanto é importante a gente aprender, então, a lidar com a dor. Porque, afinal de contas, aquilo que a gente vai vivendo no mundo, a gente vai vivendo uma relação de felicidade, sofrimento, felicidade, sofrimento. E aí quem é mais feliz ou infeliz? Freud diz que mais feliz é aquele que suporta bem a frustração. Os espíritos vão dizer que a gente é mais feliz ou infeliz de acordo com a quantidade de imperfeição que nós temos, a quantidade de imperfeição que nós carregamos. Então veja, o espírito continua sofrendo no plano espiritual? Muitas vezes sim. Sofrimentos de que ordem? Sofrimentos morais. E aí vem a próxima questão: as vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? Aí diz: não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, se-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, e é a punição do seu passado. Agora, a gente vendo isso, é preciso a gente começar a entender como é que funciona esse mecanismo da dor. Porque a nossa mentalidade ela ainda é muito assim: mas se eu estou fazendo tudo certinho, por que eu vou sofrer? Porque muita gente, ele age certo porque ele está falando assim: eu não quero mais sofrer. Mas no fundo, esse estágio, a gente começa a praticar o bem porque a gente vai se cansando do mal, dizem os espíritos. Mas no fundo a gente precisa ter essa consciência plena, é a plenitude, é a modificação através de um autoconhecimento. E às vezes as pessoas pensam assim: mas se eu estou fazendo certinho, por que eu vou sofrer então? Porque muitas vezes a dor ainda é um mecanismo de evolução do espírito. Só que na nossa cabeça a gente está acostumado a trocar com Deus. A gente quer assim: não, mas eu vou fazer certo porque aí Deus vai ver e não vai me castigar. Só que quem disse que Deus castiga?
E quem disse que o sofrimento é sempre uma punição? Quem disse que a dor é sempre uma punição? Muitas vezes não é. Muitas vezes a dor é justamente um mecanismo de evolução do espírito. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ela vai falar que o sofrimento se divide em níveis. E ela vai fazer uma comparação com o ensinamento do budismo. E ela começa explicando assim: nós temos o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento do condicionamento. Ela traz de cara esses três tipos de sofrimento. E o que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento é aquela dor que vem de nós estarmos no mundo com o corpo físico. Se eu estou no mundo com um corpo físico, eu vou sofrer as vicissitudes da vida ligadas a tudo aquilo que pode afetar o meu corpo físico. Por isso que eu pego gripe. Por isso que se eu vou num lugar, tem uma cobra, tem não sei o quê, meu Deus, a cobra me picou, eu fiz alguma coisa, a cobra? Não. Eu entrei num lugar que tem cobra. Nós vivemos num mundo de provas e expiações que tem essas coisas no mundo. Vivemos num mundo que tem coronavírus, de repente dá um surto de Covid. Coisas do mundo de provas e expiações e coisas de um mundo em que nós ocupamos e que temos a matéria do corpo físico para nos contaminarmos com isto, com esse vírus. Então vamos vendo que muitas vezes o sofrimento do sofrimento são dores que nós vamos sentindo que fazem parte da própria jornada evolutiva do espírito. Não que as outras não façam, mas que faz parte às vezes do corpo material. Aquela dor que é uma dor física, ela afeta muito mais o corpo físico. Então, nós sofremos porque não queríamos sofrer aquilo que o corpo sofre. O sofrimento do sofrimento. Avançando, a gente vai vendo o sofrimento da impermanência. Esse é um sofrimento um tanto quanto difícil e delicado. Porque o sofrimento da impermanência, e o próprio nome já diz, impermanência, ele nasce de um certo apego que nós vamos tendo às coisas que estão ao nosso redor. Conduta social, muitas vezes. Vai nascendo o sofrimento de uma situação que a gente se apega a ela e que quando aquilo acaba, a gente surta. A obra O Céu e o Inferno está cheio de espíritos assim. Está cheio de rei, de rainha, que quando chega lá, cadê o seu trono? Cadê aquela riqueza que você tinha? Cadê o cargo? E é interessante que a gente não vai levar nada dessas coisas, mas como essas coisas inflam o nosso orgulho. A gente não vai levar nada dessas coisas, mas como essas coisas inflam o nosso egoísmo. E nós sofremos pelas duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. A gente vai percebendo que quando chega no plano espiritual, aquele monte de coisa que a gente dava muito valor aqui na Terra, não tem muito valor. O médium José de Lacerda, médium português, salvo engano, ele psicografa essa de Queiroz e fala que essa de Queiroz tem um determinado momento que conta que essa de Queiroz, ao chegar no plano espiritual, ele observa um monte de gente naquela fila. Quando chega na vez dele, ele vai falar: o que você trouxe? Um monte de obra, um monte de título, um monte de homenagem, e fica esperando. Aí aparece lá: bagagem avariada. E ele vai olhando para o lado, tem um monte de gente que não era, que ele julgava não era ninguém, passando direto no plano espiritual. E aí vem o susto, vem a decepção. Porque o que a gente tem feito
E o que a gente tem buscado para dentro de nós que a gente vai levar, que tesouro é esse que a gente vai levar, que a traça não corrói? O que a gente está levando? O que a gente tem feito no nosso dia a dia? O quanto a gente tem se dedicado e a que nós temos nos dedicado? E aqui, obviamente, que ninguém está falando que o espírita tem que abandonar tudo, que não pode ter nada, porque não é nada disso. Porque uma coisa, dizem os espíritos, que o apego é justamente o principal vício que tem o espírito e que mais atrapalha o seu desenvolvimento moral. O apego. Agora, qual é o contrário do apego? E naturalmente as pessoas dizem o desapego. Porém, desapego é virtude. Desapego não é vício. Desapego é uma virtude. O contrário do apego é o descuido, é o desleixo. E é interessante que nesses dois extremos nós temos as almas perdidas. Uma porque está apegada demais a coisas que não importam. E outra porque está completamente desleixada de coisas que importam. De um lado a gente tem aquelas pessoas que são apegadas a pessoas demais. Eu me apego a pessoa, me apego a título, me apego a isso, me apego àquilo, mas todos nós vamos passar. E aí, obviamente, que todos nós podemos chorar, porque dentro do meio espírita, a gente tem que tirar um pouco essa coisa de achar que ninguém pode sofrer. As pessoas têm mania de achar que o espírita, ele não pode sofrer. Mas é curioso que, ao mesmo tempo, o que mais se fala no centro espírita é sobre sofrimento. O pessoal fala que o espírita é masoquista. E aí eu fui defender que não era, e levei a pessoa ao centro espírita, aí estava cantando a música, o sofrimento para nós é luz. Aí ele falou, não te disse que é masoquista. Mas por quê? Porque muitas vezes a doutrina espírita, quando vai falar da dor e do sofrimento, às vezes a gente vai falando, só que fala-se de uma forma muito pesada, e a gente começa a falar, olha, se fulano fez isso, vai passar aquilo. Se fulano fez aquilo, vai fazer aquilo outro. Aí você vai no atendimento fraterno, a pessoa chega lá e fala assim, a semeadura é livre, mas a colheita, dependendo da forma e do contexto que você fala isso não é caridade. Eu conheço uma pessoa que ela me procurou certa vez e falou assim, Rafael, eu estou sofrendo tanto. Eu estou com a minha família doente, meu pai está doente, acamado, a minha mãe está doente, eu perdi um outro parente, fulano está doente. Eu falei assim, vai lá no centro espírita, tem atendimento fraterno. Vai ao atendimento fraterno. Foi ao atendimento fraterno. Chegou no atendimento fraterno, caiu a seguinte passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aí, passagem do Evangelho, carregar a cruz. E lá falava que cada um tem que pegar a sua cruz e dar um jeito de carregar a sua cruz. E aí ela foi murchando, que era a leitura preparatória e depois o atendimento. Ela não quis comentar a dor dela. Porque olha que interessante, será que o Evangelho não está consolando? Será que a passagem do Evangelho está errada? Obviamente que não. É que muitas vezes nós abordamos ainda o Cristo que é consolador com um olhar muito nosso, com um olhar muito punitivo, com um olhar muito pesado. Então a nossa visão de dor é sempre uma visão de que a dor é punição. A nossa visão de dor é simplesmente a visão de que a dor é algo ruim. A dor é algo que vai machucar e vai machucar sempre. E que sempre nós vamos sair da dor traumatizados e não melhorados. E aí ela falou assim, eu falei, como é que foi lá o atendimento fraterno? Ela falou assim, eu não volto mais não. Porque, olha, eu estou cansada. Chegou lá, falaram que eu tenho que carregar a cruz. Então, aí já tem dois problemas. Primeiro, que chamou a família da menina de cruz. Segundo problema é que até Jesus teve um sirineu para ajudar a carregar a cruz. E ela só queria um apoio. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cansados. E temos o direito de estar cansados.
Todo mundo tem o direito de sofrer, mas como sofrer? O Espiritismo vem ensinar para a gente a sofrer no bem. Está lá no Evangelho. E sofrer no bem é aquilo que vai fazendo a gente despertar, trazendo obediência e resignação. É o que a gente vai ver mais à frente, dentro desse pensamento de Joana de Ângeles. Então, a gente vai vendo que esse sofrimento da impermanência que a gente traz, é preciso que a gente analise muito bem como que a gente coloca as coisas, porque senão fica parecendo assim, o espírita não pode correr atrás de nada, ele tem que abandonar tudo. E não é verdade, porque isso é desleixo. O desapego, ele é uma virtude. A pessoa desleixada, ela é tão prejudicial quanto a pessoa apegada. Porque o desleixo também é um certo apego àquela nada, a não fazer nada. O apegado, ele é radical demais em tudo, ele se apega demais em tudo, e o desleixado, ele não liga para nada. Ele não tem ordem, ele não tem roteiro, ele não tem nada. É desleixo, não é desapego. É desleixo. E é desleixo com a própria existência. Porque, na verdade, se tudo na vida é experiência, se tudo na vida é para a gente aprender, se eu me descuido, o que é que eu aprendo? Nada. Porque uma experiência descuidada não é uma experiência válida. Uma experiência descuidada é o mesmo que uma experiência inútil. E os espíritos dizem para nós que não adianta ter uma vida perdida na inutilidade. Vamos chegar no plano espiritual e fizemos o quê? Fizemos o quê? Ah, mas eu fiz tanto. Você fez tanto? Não. Mas fez com qualidade? Fez dando o melhor de si? Será? Será? Será que a gente realmente dá o melhor de nós? Vamos em frente. Então, o sofrimento da impermanência é essa mania que a gente tem de achar que as coisas não podem mudar. E as coisas vão mudar, porque a gente está morrendo, gostemos disso ou não, cada minuto que passa nós caminhamos para o final. Agora, a sorte é o seguinte, no Espiritismo a gente já aprendeu que ninguém morre. Todo mundo continua vivo. E Jesus disse assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? É ser livre. Isso é viver em abundância, é ter liberdade. E eu só tenho liberdade quando eu começo a me libertar daquilo que não importa para o meu espírito. Porque enquanto eu estiver preso àquilo que importa para o meu espírito, eu não tenho liberdade, eu sou escravo daquilo. E o que é que importa para o espírito? A evolução espiritual. E a dor é importante porque a dor vai justamente mostrar para a gente que alguns apegos, algumas coisas que a gente quer de permanência e que são impermanentes e devem ser impermanentes, fazem a gente sofrer. Espíritos que são muito presos às suas paixões e que passam a vida, felizes da vida, nas suas paixões, quando chegam no plano espiritual, não tem grandes avanços. Porque não entenderam aquilo que realmente importa. Ainda estão no processo de transitoriedade. Joana de Ângeles avança na obra Plenitude e vai falar do sofrimento do condicionamento. Veja, sofrimento da impermanência é um sofrimento que a gente está falando de uma parte material. Sofrimento do condicionamento é quando eu começo a ter que mexer em mim por dentro. Eu começo a ver a conduta social, eu começo a ver um monte de coisa ligada ao comportamento, aos meus hábitos, e quando eu começo a descobrir que eu tenho que mudar de hábito, aquilo começa a me machucar. E começa a me machucar por quê? Porque muitas vezes o nosso hábito é muito ligado ainda ao orgulho e egoísmo. Então, ter que deixar isso é uma coisa que começa a ferir a gente por dentro. E nós vamos tendo uma dificuldade enorme
de ter que ir modificando o nosso ponto de vista sobre as coisas do mundo. André Luiz era médico na Terra. André Luiz atendia as pessoas, era um homem que pensava entender de tudo, era um homem que cumpria tudo à risca. Chega no plano espiritual, é recebido como suicida. Chega no plano espiritual, ele passa determinado momento no umbral de muita dor, de muito sofrimento. Até que em determinado momento ele vê a necessidade de orar, e aí Clarencio se mostra para ele. Mas Clarencio já estava lá. Por quê? Porque nenhum de nós caminha sozinho. Toda vez que Deus dá um problema, o remédio está do lado. A gente é que não vê o remédio. Mas não existe ninguém que não esteja acompanhado com o remédio do lado, com um problema que não tem solução, que o remédio está do lado. A gente que não enxerga. Porque, na verdade, a gente só vai enxergar a solução dos problemas quando a gente mudar o padrão vibratório. A gente só vai enxergar a solução dos problemas quando a gente começar a enxergar a vida de forma diferente. E André Luiz começa a enxergar aquele sofrimento dele de forma diferente, e o sofrimento faz ele buscar a oração, buscar o plano espiritual. Clarencio se mostra para André Luiz. Tá. E aí, André Luiz vai fazer uma excursão. Não, uma incursão. Por quê? Porque ele vai começar, a partir da obra Nosso Lar, até a última obra, Mecanismo da Mediunidade, é toda ela, ou pelo menos quase toda, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, é toda a trajetória do Espírito André Luiz. Vocês já repararam? Ele começa Nosso Lar de um jeito. A cada obra, ele tem um conhecimento mais aprofundado de determinada situação. A gente acompanha na coleção A Vida no Mundo Espiritual a própria evolução do Espírito André Luiz. Porque a cada obra a consciência dele muda. No início, quando ele começa em Nosso Lar, ele não consegue ver Clarencio. Quando ele vê Clarencio, ele vai para a colônia Nosso Lar e chega lá, você tem que fazer o quê? Você tem que limpar o chão aí, André Luiz. Eu sou médico. Ao sofrimento da impermanência aí. Era médico. Era. Agora você não é nada. Você é espírito. Todo mundo aqui é espírito. Imortal. Cadê o título? Não é nada. Vai. Não, eu não vou. Aí ele entende que é uma humilhação. A dor. Dor moral. Mas é uma dor moral que faz a gente deixar o orgulho de lado. O carro ficou para trás, é o espírito. E o André Luiz vai começando ali, a partir dali, a ter que mudar a própria mentalidade dele sobre quem ele é, o que realmente importa. E aí vem esse sofrimento do condicionamento, porque nós vivemos num mundo condicionados às coisas do mundo. Há um capitalismo selvagem, há um mundo egoísta. São os condicionamentos. E ter que modificar isso é a parte mais difícil. É mais difícil que deixar cargos, é mais difícil que entender que a vida não é permanente. Ter que deixar isso é difícil porque aí é uma modificação que a gente tem que fazer por dentro de nós. Por dentro. Não adianta fazer mise-en-scène. É por dentro. Por quê? Porque as coisas me incomodam por dentro. E como que eu mudo por dentro? Através do autodescobrimento. Por isso, os Espíritos falam tanto. Na obra O Livro dos Espíritos, Conhece-te a ti mesmo. Joana de Ângeles vai falar sobre o autodescobrimento. O autodescobrimento é importante porque a gente tem que começar a ver aquilo que incomoda muito a gente. Nós estamos num processo de individuação. A dor, ela vem promover, de certa forma, uma filtragem nesse processo nosso. Jung
vai falar que a dor impulsiona a gente nesse processo de individuação, porque a gente tem um lado sombra e um lado luz. Tudo aquilo que gera conflito na gente é porque está revelando aquilo que a gente tem de lado sombra. Então essa dor, esse conflito vai promovendo a nossa individuação. Joana de Ângeles vai falar que vai fazer a nossa transformação moral. Através, muitas vezes, da dor. Através, muitas vezes, de uma determinada situação difícil que a gente vai viver. Nasce ali uma ruptura de condicionamento, porque a gente nasce no mundo desse jeito, mas a gente precisa ir modificando e a gente vai reencarnando e vai deixando para trás as coisas, mas precisa modificar por dentro. Por dentro. A reencarnação vem justamente porque a gente não tem condição de fazer essa transformação toda de uma vez só. Colocar a gente para responder uma pena porque em uma existência eu agi dessa ou daquela forma é uma covardia muito grande. Eu não tenho condição de fazer toda a minha transformação, toda a minha depuração, tudo aquilo que eu preciso de uma vez só. Não tenho. Para isso existe a reencarnação. E a reencarnação vai trazer para a gente o quê? Eu reencarno numa situação de prova, de expiação ou de missão. Em cada uma eu tenho um enfrentamento diferente. Todo mundo que está sofrendo está expiando alguma coisa? As pessoas têm mania de achar isso. Ah, fulano passou por isso, fulano está sem o braço. Será que ele bateu em quem com aquele braço? Por isso que ele nasceu sem braço. Às vezes não. Às vezes é uma prova que o Espírito pediu para ter dificuldade. Nós temos a mania de achar que toda dificuldade é uma expiação, é alguma coisa que a pessoa está expiando. E não é verdade. Porque para expiar significa expurgar. Para expiar, eu tenho que ter consciência da falta cometida. Mas uma consciência muito límpida, uma consciência bem tranquila daquilo que eu fiz. Então eu vou precisar expiar. Eu tenho que ter primeiro me arrependido. E começado a mudar o direcionamento da minha vida. Mudado o direcionamento da minha vida. Eu quero mudar de vida. E aí, como eu quero mudar de vida, eu decidi que aquilo que eu fiz ainda me incomoda, vibra em mim, eu resolvo expiar. Vou expiar muitas vezes através de um sofrimento que pode ser compatível com aquilo que eu fiz, ou pode ser de outra forma. Depende dos espíritos. Mas o fato é, todos nós que fizemos sofrer, vamos precisar expiar. Vamos ter que expiar. Agora, só é expiação quando eu tenho consciência plena. E poucos espíritos têm consciência plena do mal que fizeram, da extensão do mal que fizeram. Muitas expiações, elas começam aqui mesmo. A gente faz um ato aqui, ali na frente tem a resposta, a consequência está ali. Você já está expiando. Agora, algumas faltas, primeiro que a gente, quando chega no plano espiritual, para assumir que aquilo tudo que a gente fez mesmo, tem gente que nem tem condição de lembrar quando chega no plano espiritual. Tem um monte de espírito que está no plano espiritual que ele não se recorda daquilo que ele fez. A memória dele está num arquivo lá. No dia que ele tiver condições de suportar, aí vão abrir para ele aquilo que ele fez. Enquanto isso o espírito está expiando, não. O espírito está se melhorando. Então a expiação é essa dor que vem muitas vezes, que a gente traz um pedido nosso para expurgar alguma falta cometida no passado. E é interessante porque a gente pensa assim, nossa, mas esse negócio de expiação, mas se aquela dor eu estou querendo expurgar, é porque aquilo está vibrando dentro de mim, está me incomodando.
Imagina que você financia uma casa própria e aí na hora que você vai pagar a última prestação, você está feliz ou está alegre? Está todo mundo feliz. Está pagando a última prestação. O espírito, quando escolhe espiar, ele está feliz da vida, porque graças a Deus estou doido para colocar para fora. Lá no plano espiritual estou sofrendo. Mas a gente tem a visão da dor, que a dor está castigando. Muitas vezes os espíritos pedem provas. E aí, essas provas, elas não vêm necessariamente para simplesmente para dar um sofrimento. Vem para poder fazer com que a gente vença aquilo que a gente está agarrado ainda. Porque nós, em determinados pontos, ficamos endurecidos. E nós não estamos reencarnados aqui para trabalhar muitos temas, não. Se a gente conseguir trabalhar 2 temas na nossa reencarnação, já está de bom tamanho. Porque cada um de nós reencarna para trabalhar coisas pontuais. E escolhemos outras provas porque a gente quer demonstrar que naquilo ali a gente já é capaz de vencer. Então eu reencarno para, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Jesus disse, os teus olhos te fazem pecar, arrancam e jogam no fogo, jogam fora. Obviamente que ninguém vai botar a mão no rosto e vai arrancar a própria vista. Significa, aquilo que eu não estou lidando bem durante as minhas reencarnações, eu tenho que dar um jeito de tirar aquilo de mim. Então nós temos várias pessoas que têm o problema da beleza, pessoas que têm o problema do narcisismo, pessoas que têm diversos problemas da vaidade, pessoas que têm problemas com vários tipos de vícios exacerbados. E aí voltam, às vezes, numa condição mais difícil. Não é para espiar. É porque aquilo está fazendo mal a elas. Então elas escolhem vir numa outra situação justamente para provar que elas têm condições de viver sem aquilo. Provações. Nós precisamos ir entendendo que essas provações, elas não vêm para derrubar a gente. Nem sempre a gente consegue passar por todas as provas da vida com êxito. Nem sempre. Nem sempre. Até porque se a gente fizesse isso, a gente já estava bem longe. Mas a gente precisa entender que essas provas que a gente passa, elas muitas vezes são necessárias. E muitas vezes nós próprios escolhemos. Quando o espírito vai tendo uma consciência, está lá no livro dos espíritos, a escolha das provas, ele vai escolhendo provas que realmente desafiam ele. Quando o espírito tem pouca consciência, ele escolhe qualquer prova mais fácil. Porque afinal de contas, eu quero mais é ter facilidade na vida. Então, eu venho filho do Neymar, que é muito melhor ser filho de jogador de futebol, não sei o quê. Ou não, né? Dependendo da consciência. Mas o fato é, muitas vezes os espíritos escolhem provas que vão fazer com que ele dê um salto na evolução espiritual. E o melhor de tudo é que os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, eles planejam as provas deles de forma estratégica. Por exemplo, você quer vir com a prova da riqueza. Só que você sabe que a riqueza é uma prova muito mais difícil que a prova da pobreza. E você sabe que se você usar mal o recurso, você não vai retrogradar, mas você vai ter que responder pelo mau uso. Então o que o espírito que já tem um grau de consciência mais elevada faz? Eu preciso da prova da riqueza, mas me joga na prova da pobreza primeiro. Por quê? Porque eu preciso ter empatia com o outro que não tem nada. E como é difícil ter empatia?
Porque muitas vezes a gente é preso no egoísmo porque a gente tem dificuldade de ter essa empatia com o outro. Então ele escolhe a prova da pobreza justamente para poder conseguir saber o que é passar necessidade. Para ele conseguir discernir o necessário do supérfluo. Para ele aprender a empregar o dinheiro ou a riqueza conforme os desígnios de Deus. E aí, a gente tem uma comunicação brilhante sobre isso na obra O Céu e o Inferno, que é da duquesa, da Condessa de Paula. Ela era uma mulher jovem e desencarna com 30 e poucos anos, e ela tinha uma capacidade, a Condessa de Paula tinha uma capacidade de trabalhar a riqueza dela, de entregar o dinheiro, de ajudar as pessoas, que era uma coisa de outro mundo, e as pessoas ficavam admiradas como que uma pessoa tão jovem, mas tão jovem, tinha capacidade de utilizar tão bem e administrar tão bem os recursos financeiros que tinha. Quando ela desencarna com 30 e poucos anos, salvo engano, chega no plano espiritual, o Allan Kardec faz o quê? Evoca a Condessa de Paula. E ela vai falar: eu consegui agir assim porque antes eu passei pela prova da pobreza. Porque antes eu sei o que é sentir a falta de. Então, ela tinha uma facilidade enorme de lidar com a riqueza. Enorme. Mas não é uma facilidade perdulária. Ah, deixa para lá. Ah, joga isso aí. Ah, bota para lá. Isso é o perdulário. Perdulário, isso não é virtude. Isso é desleixo. Ela sabia administrar a riqueza de forma que não faltasse para ela e que não faltasse para o outro. De forma que ela potencializasse aquilo que é para os outros e aquilo que é para ela. Porque o Espiritismo não prega que a pessoa tem que ter desconforto. Se eu tenho um trabalho honesto, se eu tenho uma luta, se eu tenho um rendimento, por quê? Por que não? Aonde está escrito que não pode? Não existe, não está escrito nada disso. Agora, como lidar com isso? A Condessa de Paula tinha o equilíbrio. E a dor, ela tem justamente a função de trazer para nós equilíbrio e educação. Então, a gente vai vendo que nós hoje não precisamos de penas eternas. Nós já sabemos que tudo na vida é impermanente, nós já sabemos que o próprio sofrimento é impermanente. Mas não é isso que importa. O mais importante é a gente entender que tudo que a gente passa tem uma razão de ser. A dor só é insuportável quando a gente não enxerga nela uma razão de ser. Os acontecimentos da vida representam para nós aquilo que a gente colocar de valor neles. Então, se a gente entender que muitas vezes algumas situações difíceis, elas estão ali para nos impulsionar, a vida vai ficando mais fácil? Não. Mas pelo menos vai trazendo para a gente um certo equilíbrio. Pelo menos vai trazendo para a gente uma capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Porque se tudo faz parte de uma visão de Deus, que Deus tem para nós, por quê? Por quê? Deus estaria querendo nos castigar se Ele sabe que todos nós temos a capacidade de subir, de melhorar? Por quê? Tudo que nós passamos faz parte de uma engrenagem, de uma necessidade do nosso espírito. Nós não precisamos agravar o nosso sofrimento para não piorar a nossa situação. Já basta aquilo que está programado para nós. Já basta. Vamos aproveitar cada minuto da nossa reencarnação para praticar todo o bem que pudermos, para fazer
todo o bem que pudermos, para entender que a dor, muitas vezes, ela vai caminhar conosco, mas ela vai nos ajudar lá na frente. Vamos fazer uma viagem para dentro de nós, para perceber aonde que eu preciso mudar, aonde que eu preciso melhorar. Pois é através disso e é dessa forma que a gente vai alcançar patamares mais elevados no plano espiritual. Jesus nos abençoe. Obrigado pelo convite. Faço a prece. Senhor Jesus, companheiro e amigo de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecidos estamos por termos a chance de termos o contato com a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Obrigado, Jesus, por cada minuto que passamos. Obrigado, Jesus, pelos momentos de felicidade, mas também pelos momentos difíceis, pois eles também nos ajudam a seguirmos adiante. Obrigado, Jesus, por cada dia que temos nesta nossa reencarnação. Ajuda-nos a seguirmos adiante, ajuda-nos a encontrarmos um direcionamento e paz em nosso interior. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja.